falou ainda há pouco, na primeira leitura, da carta de Paulo aos Romanos. A Bíblia traz 13 cartas de Paulo. Lembrando que todas as cartas de Paulo foram escritas muito antes dos evangelhos. Boa parte dos evangelhos tiveram a sua base nas cartas de Paulo. E ele leu uma passagem do capítulo 14 que fala sobre o tempo. Vale lembrar também que nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, ele conclui dizendo que o tempo ou a falta dele nasce dos nossos medos. Eles têm origem nas nossas inseguranças. E os nossos medos têm feito um mal muito grande para todos nós, porque de alguma forma eles obstruem, de alguma forma eles cessam essa nossa busca pela perfeição, pela evolução de nós mesmos. E hoje nós vamos falar sobre um medo muito comum, um medo que todos nós temos. Alguns de nós não admitem, mas nós temos. É o medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Nós temos medo de que as pessoas que nós amamos morram. Nós temos medo de perder o pai, a mãe, o avô, a avó, um filho, uma filha. Nós temos medo da passagem. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não entendemos ainda que nós não morremos, que nós somos eternos. Nós não entendemos ainda que este corpo que se apresenta em nós é só um instrumento para a evolução de nós mesmos. Porque nós não somos corpo, nós somos espírito. Mas a gente está tão preso à matéria que a gente acha que quando morre, nunca mais a gente vai ver. E sobre esse medo da morte, nós preparamos um texto com base num discurso, numa palestra do Divaldo Pereira Franco, que fala justamente sobre o medo. Ele começa assim: saibamos, a morte não existe, porém todos haveremos de morrer. Morreremos dos nossos sonhos, morreremos nas nossas aspirações, morreremos na vontade de viver, morreremos de tristeza, morreremos de tanto viver sem ter visto a vida. E se vamos irremediavelmente morrer, então que nós nos preparemos para a morte desta velha e triste pessoa que nós nos tornamos, esta pessoa insegura, esta pessoa que precisa urgentemente se refazer. O mais rápido possível, nós temos que criar vida nova em nós, porque é só uma questão de tempo. Lembrando que a melhor saúde acaba com a morte. E desde que sabemos que iremos morrer de qualquer forma, que cada um de nós se prepare, pois muitas vezes a morte não manda aviso prévio, não. Meus amigos, seria melhor dizermos que nós vamos passar desta para uma melhor. Faremos a nossa passagem dessa condição que nós estamos hoje, de expiação e de provas, e nós iremos para um mundo melhor. Pelo menos é o que todos nós desejamos. Nós temos medo da dor. E como é que a gente faz, então, para não sofrer antecipadamente? Como é que a gente faz para esse medo não nos acompanhar e fazer com que nós nos esqueçamos do dia de hoje? De usufruir do dia de hoje, de ser feliz hoje. Como nós não nos desesperarmos diante da visita iminente da Senhora dos nossos destinos? Um certo profeta disse uma vez: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E disse também que o amor venceu a morte. Esse profeta também ensinou que o amor tudo pode, que o amor tudo cura, que o amor é sim vida. O amor é a canção divina que nos invade e desperta em nós as mais santas emoções. Esse amor faz-nos conhecer a verdade e liberta-nos, faz-nos vencedores da morte, compreendendo que entre nós a morte já não existe mais. Meus irmãos, esse amor que podemos,
que devemos e que nos é necessário vivermos em nossa conduta diária. Os cardiologistas, os oncologistas, os psicólogos e todos os estudiosos do comportamento humano afirmam categoricamente: quem ama não adoece. Quem ama até pode ter doenças, mas não é doente. A doença é só um acidente de percurso na jornada do nosso corpo que vai experimentando transformações. O doente se cura, o doente sara quando ele vive a experiência sublime do amor. Pode-se viver perfeitamente uma existência saudável tendo-se alguma doença. Todos nós deveríamos ter constrangimentos de viver num mundo tão cruel, num mundo tão cheio de iniquidades, num mundo tão cheio de covardias, num mundo tão cheio de prevenções de uns contra os outros, num mundo onde ainda se morre de fome, onde se morre de frio, onde se morre de indiferença, um mundo tão repleto de doenças e de medos. É hora de renascer. É hora de renascer e nós começaremos a renascer nessa nossa vida em morte pelos nossos lares, dando uma atenção maior àqueles que nós amamos, nos dedicando mais à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos amigos e cuidando do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, porque nós somos os artífices dos nossos infortúnios. São os nossos medos que atravancam a nossa vida, são os nossos medos que criam barreiras que afastam as pessoas, são as nossas prevenções, os nossos defeitos tão arraigados em nós que criam dificuldades para nós. É tempo de buscarmos a companhia do bem, é tempo de buscarmos a companhia do bom, exercer a tão esquecida cortesia, a honradez, o respeito. É tempo de amar, é tempo de buscar Jesus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. As dores, depois de tudo isso, ainda assim nos visitarão, mas elas não encontrarão mais um coração covarde, um coração fraco. Não encontrará tão pouco um coração temeroso. Nós, todos nós, fortalecidos pela fé, entenderemos que a dor faz parte da agenda existencial de cada um de nós. E se elas são inevitáveis, tornemo-las menos dolorosas com os testemunhos do amor. Que esse amor imensurável seja a meta a ser conquistada, posto que ainda não nos tocou, e que seja possível amarmos muito, muito além das nossas dores, muito além, me perdoe, das nossas covardias, amar indiscriminadamente, amar sem segundas intenções, amar e sermos vencedores do medo da morte, entendendo que a morte já não existe mais. Ainda me referindo àquela carta de Paulo aos Romanos, que é considerada a carta magna do catolicismo. Ele diz também nessa carta que Jesus, quando chegava em algum ambiente, ele dizia: a paz seja nessa casa. E quando ele curava alguém, ou quando ele beneficiava alguns dos seus seguidores, ele dizia: a tua fé te curou. Que a paz seja permanente, seja sua companheira de caminhada. Jesus desejava a paz em todos os lugares que ele estava. Ele desejava que todos nós tivéssemos paz. Quando nós vamos no culto ecumênico da Igreja Católica, depois do Pai Nosso, nós desejamos entre nós a paz do Cristo, não é mesmo? Todos nós nos abraçamos, inclusive aqueles que nós não conhecemos, que estão à nossa volta, a gente diz a paz do Cristo, a paz do Cristo. E por que isso? Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos, e a gente parece que não percebeu muito isso.
todos os nossos problemas, que não são poucos, eles encontrarão o seu termo, o seu fim, a sua solução, quando nós tivermos paz. Nós desejamos muitas coisas na vida, é verdade. Quando nós fazemos as nossas orações, nós desejamos muitas coisas. Nós pedimos para Deus, para os nossos guias, para os nossos anjos de devoção, para os nossos santos, para a doce estrela de Nazaré, para a mãe querida. Nós fazemos muitos pedidos, mas a gente esquece de pedir o mais importante de todos eles, que é paz. Quando nós temos paz, a nossa mente se aquieta, o nosso coração tranquiliza-se, nós nos serenamos, e aí a gente consegue encontrar soluções para os nossos problemas. Não peçam a eliminação dos problemas, porque muitas vezes as dores que se avizinham de nós, que se fazem nossas companheiras, elas vêm para nos alertar. A dor não é um castigo, mais das vezes ela é um alerta. Algo não vai bem, algo deve ser mudado, algo deve ser melhorado. Então que a paz do Cristo esteja com os senhores e com as senhoras, até que nós possamos ter a nossa própria paz, até que a gente consiga produzir paz, até que a gente consiga, nos meios em que nós estamos inseridos, nos nossos círculos mais íntimos, nós sermos divulgadores da paz. Quando nós tivermos paz, nós dormiremos melhor, nós seremos mais comprometidos nas nossas ações, nas nossas atitudes. Tendo paz, nós deixaremos de praticar tantos excessos nas nossas vidas. E são os excessos que prejudicam a nossa alma, o nosso espírito, a nossa saúde mental, o nosso corpo físico. São os excessos que acabam por se transformar em vícios. Todo excesso é danoso, e todo excesso só demonstra a ausência de tranquilidade e de paz. Porque todos nós hoje em dia estamos ansiosos, porque nós não temos paz. Porque nós temos dificuldade para dormir, porque nós não temos paz. Porque nós estamos nos irritando por coisas tão pequenas, porque nós somos irritadiços, porque nós questionamos tanto, porque nós provocamos tanto, porque nós ofendemos, porque nós nos ofendemos mutuamente tanto, porque a gente não tem paz. Que a paz do Cristo esteja com os senhores e com as senhoras. Que a paz do Cristo envolva a todos nessa sala, e que também essa paz se estenda aos lares dos senhores e das senhoras, abençoando cada cômodo das casas, dos lares, abençoando cada um que entra, cada um que sai. E que a doce estrela de Nazaré, Nossa Senhora, nossa mãe querida, nos proteja e nos dê um aumentado de coragem, porque é preciso muita coragem para ter paz no coração. É preciso muita coragem para nós mudarmos os nossos hábitos. É preciso muita coragem para a gente buscar sempre viver em paz. Que assim seja. Viu? A morte não existe. O que existe é o nosso medo infundado. Deus abençoe.